inicial. 2.2. Da apreciação preliminar do mérito da representação e indícios de quebra de decoro parlamentar. Segundo o dicionário da língua portuguesa, OAIS, objetiva versão eletrônica, o termo decoro origina-se do latim decorum, que significa decência, honra, aquilo que convém. O filólogo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, por seu turno, define o termo como correção moral, compostura, decência, dignidade. Novo dicionário Aurélio, positivo, versão eletrônica. A instituição da observância ao decoro parlamentar como mandato constitucional no direito brasileiro apareceu pela primeira vez na Constituição de 1946 e tem como pressuposto a democracia representativa. Foi mantida com algumas alterações pela Constituição de 67, artigo 35, inciso 2, combinado com o parágrafo 1º, e atualmente é disciplinada pelo artigo 55 da Constituição Federal de 1988. O poder disciplinar dos órgãos legislativos no direito constitucional norte-americano, no qual tem origem imediata o preceito do artigo 55 do Estatuto da República, é um mecanismo voltado não tanto para simplesmente punir um membro do Congresso, mas, em última análise, uma medida para proteger a integridade da Câmara e do Senado, seus procedimentos e sua reputação. No direito brasileiro, não foi outra a finalidade da adoção do Instituto, como nos dá notícia o ministro Célio Borja no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mandato de segurança número 21.360-DF. Aspas. Quando, em 1946, pela mão de um antigo presidente do Supremo Tribunal Federal e um dos seus mais ilustres ministros, a Constituição colocou esse poder censório nas mãos do Senado e da Câmara, senhor presidente, foi para fazer prevalecer a regra ética sobre quaisquer outras considerações e para fazer preservar o conceito da Câmara e do Senado. Fecha aspas. O próprio conceito de democracia representativa encerra uma forte conotação ética. Na medida em que cidadãos comuns elegem representantes e lhes concedem poderes amplos para deliberar sobre assuntos que afetam o bem-estar de todos, tal representação enseja uma responsabilidade singular. O representante deve, para tornar efetivo seu mandato, privilegiar, em suas decisões e ações, a busca do senso comum, do bem comum, evitando o interesse privado e a exploração do cargo para usufruir de privilégios. É assente que os atos de ofensa ao decoro parlamentar terminam por atingir injustamente a própria respeitabilidade institucional do Poder Legislativo. Reside nesse ponto, a legitimidade ético-jurídica do procedimento constitucional de cassação do mandato parlamentar em ordem a excluir da comunhão dos legisladores aquele que se haja mostrado indigno do desempenho da magna função de representar o povo, de formular a legislação da República e de controlar as instâncias governamentais de poder. Sempre que é posto o exame da possibilidade do controle jurisdicional do processo disciplinar atrai indagações se a questão tem natureza política ou se há violação ou ameaça a direito subjetivo e se o Poder Judiciário tem jurisdição sobre o tema. Em resposta, basta que se diga que, ao julgarem os seus membros, em caso de ofensa ao decoro parlamentar, e os membros de outros poderes, como o presidente e o vice-presidente da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União, em caso de infração político-administrativa, a Câmara e o Senado exercem jurisdição que lhes foi conferida pela própria Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria de
quebra de decoro, indica que há possibilidade de modificação das decisões do Parlamento no âmbito das garantias processuais relativas aos direitos individuais, no sentido de obrigar a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Mas não há a mesma possibilidade em relação ao conteúdo da decisão, por ser questão interna corporis, matéria exclusivamente de âmbito deliberativo da Casa Política. Decisão em agravo, relator para o acórdão, ministro Francisco Rezec, resolução de 2003. Relator, ministro Carlos Mário Veloso. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, a verificação ou não de ocorrência de quebra de decoro é da alçada do Legislativo, já que o conceito de decoro parlamentar é valorativo e corresponde a um padrão médio de conduta da sociedade. Logo, a quebra de decoro é verificada por meio de critérios distintos em relação à verificação de ocorrência de qualquer delito por juiz togado. Resta claro que para a deliberação da perda de mandato não é preciso a existência de crime. E mesmo que haja crime, isto não resulta necessariamente em punição política. Com efeito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da Lei Maior, a cassação de mandato de quem tenha sofrido condenação criminal transitada em julgado, artigo 55, inciso 6º da Constituição Federal, depende da deliberação por voto secreto da maioria dos membros da Casa. E essa maioria pode simplesmente, nessa circunstância, rejeitar a cassação. Ora, na exata razão que a conduta parlamentar possa estar tipificada na legislação penal, observa-se que isso não afasta a competência do processo disciplinar a ser procedido pelo Parlamento, pois esse processo disciplinar tem natureza diversa da sanção penal. Todos os textos constitucionais brasileiros arrolaram a condenação por infração criminal enquanto durarem seus efeitos, como causa para suspender os direitos políticos. Na atual Constituição, encontram-se duas hipóteses expressamente previstas de perda de mandato e que resultam na mesma casa. Aspas. Artigo 5º, 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Fecha aspas. Abre aspas, artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgado. Fecha aspas, da análise das normas, tem-se como especial aquela do inciso 6º, do artigo 55, que possui superior imperatividade em relação à norma geral de perda dos direitos políticos, do inciso 4º deste mesmo artigo, combinada com o inciso 3º do artigo 15. Em se tratando do artigo 55, supratranscrito, na hipótese do inciso 4º, ou seja, quando há perda ou suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, a perda será declarada pela mesa do Senado, conforme o parágrafo 3º do artigo 32 do seu regimento interno, enquanto o caso do inciso 6º, aquela em que o deputado ou senador perderá o mandato quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda será decidida pelo voto secreto no plenário e maioria absoluta dos membros da Casa. Como se verifica, a decisão do Poder Legislativo não está vinculada àquela proferida pelo Poder Judiciário. Haja vista que, mesmo havendo condenação criminal, a perda de mandato somente ocorrerá após decisão soberana do plenário da Casa na votação do projeto de resolução. A respeitabilidade do Parlamento é o bem jurídico a ser tutelado.
bem assim o decoro da vida pública do parlamentar. No caso que ora se analisa, dos fatos que são objeto da representação, parece surgir uma série de atos noticiados, alguns deles assumidos posteriormente pelo representado em seu pronunciamento no plenário do Senado e em sua defesa prévia, que o ligariam a diversas das acusações formuladas contra Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, preso no dia 29 de fevereiro de 2012, na operação chamada Monte Carlo, da Polícia Federal, por suposta chefia de um esquema de exploração ilegal de jogos de azar em Goiás e no Distrito Federal. Na oportunidade, foram efetuadas 35 prisões, inclusive de policiais civis e militares, acusados de envolvimento na exploração ilegal de máquinas caça-níqueis em Goiás e na periferia de Brasília. Foram presos ainda 2 delegados da Polícia Federal e o ex-sargento da Aeronáutica, Hidalberto Matias de Araújo, o Dadá. Segundo a apuração da Polícia Federal, noticiada nos meios de comunicação, o contraventor Carlinhos Cachoeira mantinha forte influência na política goiana. Divulgou-se que, nas cerca de 200 horas de gravações telefônicas captadas com ordem judicial, Cachoeira conversava com frequência e intimidade com deputados federais e com o senador goiano Demóstenes Torres. A defesa admite que centenas de telefonemas foram trocados entre o representado e Cachoeira, item 72 da defesa prévia. As centenas de conversas com o senador Demóstenes Torres, bem como as milhares de referências ao representado em diálogos entre Cachoeira e terceiros, fato informado pela defesa, item 72, teriam sido captadas em outras operações, em outra operação da Polícia Federal, chamada de Operação Vegas, ao longo do ano de 2009. Relatam os órgãos de imprensa que em uma daquelas gravações teria aparecido um dos diálogos interceptado às 14 horas e 41 minutos de 22 de junho de 2009, no qual o representado estaria pedindo à Cachoeira o pagamento de frete de um avião da SET, empresa de táxi aéreo. A isso teria seguido um pedido de interferência em processo judicial que estava no gabinete do desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição, do Tribunal de Justiça de Goiás, relacionado a um delegado e 3 agentes da Polícia Civil, lotados em Anápolis, acusados de tortura e extorsão. Pela imprensa foi noticiado outro diálogo, gravado em 22 de abril de 2009, no qual o contraventor teria tratado com o senador da tramitação do projeto de lei número 7.288 de 2002, que se encontra na Câmara dos Deputados, PLS número 51 de 2002, relacionado à legalização dos jogos de azar. O representado, que alegou desconhecer atividades ilegais do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o teria alertado de que o texto, na forma em que se encontrava, iria prejudicá-lo porque transformaria em crime o que hoje é contravenção penal. Mesmo não utilizando do expediente da veiculação da notícia como mote de aceitação da representação, considero que, certamente, aos membros desta casa, terá causado algum espanto ter reconhecido nos noticiários de rádio e TV a voz do representado advertindo Cachoeira do risco que correria. Abre aspas, inclusive te pega. Fecha aspas, ponto. Igual estupefação, creio, terá causado ao Senado as lições de processo legislativo dadas em resposta pelo contraventor ao representado. Não, regulariza sim, uai. Tem a 4A e a 4B. Foi votada na Comissão de Constituição e Justiça, teria dito Cachoeira. Na verdade, o que se verifica é que o representado teria se reportado a um substitutivo constante do parecer da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, lavrado em 28 de abril de 2004,
enquanto o contraventor mais atualizado teria se referido ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado em 2 de dezembro daquele mesmo ano.